Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Amém. Pode sentar. Boa noite, povo de Deus. Salve Maria. Pega comigo a tua Sagrada Escritura em Juízes 6. Juízes, capítulo 6. Tá bonita a capelinha hoje, hein? Glória a Deus. O tema dessa pregação é o poder da oração em família. Diga comigo, o poder da oração em família. Tem uma frase de São Luís Montfort, quando você vai procurando aí, que ele diz assim, ó: quando você reza um terço sozinho, você tem o mérito de um terço. Quando você reza com 30 pessoas, você recebe o mérito de 30 terços. Por isso que existe uma oposição para a gente rezar em família, para a gente rezar em comunidade, para a gente se unir em oração, porque aqui não está só uma fé, né? Então vai unindo aquilo, e aquilo que Deus tem para derramar, Ele derrama em abundância. Acharam aí Juízes 6? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Nossa, tanta gente. 282 na Ave Maria. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Misericórdia. Meu Deus, tudo isso não trouxe a Bíblia? Rapaz do céu. (282) na Ave Maria. Acha lá rapidinho que a gente vai se aprofundar nessa passagem. É no Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Claro? Bem lindo. Gênesis, Êxodo, Juízes 6. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor e os entregou na mão dos... de quem? Guarda esse nome, Madianitas. Durante 7 anos, a mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos Madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampavam de fronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza. E não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de homens e camelos, subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. Diga comigo, clamaram ao Senhor. Não fecha a tua Bíblia, depois a gente vai continuar aqui. Mas então a primeira coisa que a gente vê aqui é que existia um poder espiritual que agia de 7 em 7 anos. E como ele agia? A palavra diz que esse povo, eles semeavam. Então o que é semear? Nós estamos morando na roça, agora a gente está aprendendo o que é isso. Você vai lá no mercado, você compra uma alface, está pronta ali, mas teve alguém que plantou, ele regou, que cuidou mais ou menos uns 2 a 3 meses, é isso, amigo, para nascer uma alface. Então não é fácil. Nesse meio caminho, vem bicho comer, o sol, né? Tem todo um processo para chegar até ali. Agora imagina isso, a hora que ia chegar a hora de colher, existia uma ação que estava ali camuflada. A hora que chegava, esperava esse trabalho todo acontecer, e a hora que era a hora da colheita, o que acontecia? Eles não tocavam na promessa. Então nós sabemos aqui que existe um inimigo. Madian, se você for estudar na Bíblia, ele é filho de Abraão, mas não é com a esposa dele, nem com a escrava, é com Séfora, tem vários nomes na tradução dele. Então Madian é um filho rejeitado. Dos 4 ou 5 filhos que ele teve com essa escrava. Mas aqui nós estamos fazendo uma leitura espiritual dessa passagem. O que o povo fez para vencer
Ou que a primeira atitude deles qual que foi? Clamaram ao Senhor. Clamar é o que? É gritar. Clamar é fazer o que nós fizemos aqui cantando. Nós não fizemos isso rezando ainda. Por isso que muitas vezes a gente consegue continuar indo na missa, continuar rezando um terço, mas Deus tira de nós o clamor, o lugar onde o clamor acontece, porque tem tipos de demônio que só vai sair quando você se posicionar. Tem tipos de ação espiritual, e esse demônio é um deles, que precisa de um posicionamento espiritual, e é o clamor que nós vemos aqui, que foi a primeira atitude. Depois nós vamos ver a consequência disso. Que tristeza é isso, meu irmão. Nós estávamos com a galinha chocando aqui, 5 ali, coloquei 5 ovinhos ali, ela estava chocando. Hoje eu fui andar ali, estava tudo quebrado os ovos. Nós já estávamos pensando nos pintinhos, nas galinhas que ia botar, já estava pensando. Então é triste isso. Isso pode ser o teu salário, isso pode ser a tua vida espiritual. A hora que você vai tocar no fruto, acontece alguma coisa, você fica extenuado, cansado. Isso pode ser na evangelização. Nós aprendemos isso lá atrás, né? Quando nós começamos a intercessão para nascer a comunidade, que a gente ia rezar lá no Panorama, na São Francisco Padre Sidney, e a gente rezava para que Deus abençoasse todos os grupos de oração, todas as comunidades. E o que a gente estava fazendo? A gente estava entrando em guerra por um monte de gente, e a gente aprendeu que nós não aguentávamos essa briga pela pastoral, pela igreja, e nós começamos a rezar para o nascimento da comunidade. Você pode fazer uma intercessão? Pode, irmão. Estou falando para você não fazer isso, mas a gente estava entrando na briga espiritual. Então quando você reza por um, vamos colocar aí, sei lá, o grupo de oração lá do Bela Vista, então existe uma entidade que trabalha para o povo não chegar lá. Só que isso não é para nós, tem servos lá, tem intercessores lá para fazer esse trabalho por eles. Se está fazendo ou não, aí eles vão responder diante de Deus. Eu estou falando que nós aprendemos que não adianta a gente chamar briga que não é para nós. Então nós começamos a rezar para que Deus fizesse com que a comunidade nascesse, mandasse um povo para nós. Aí começou a surgir a Filhas de Maria, intercessão, coisa meia-noite, começou a aparecer gente. Por quê? Porque a gente fazia isso e não colhia fruto, porque estava entrando em guerra que não era para nós. E isso é B.O. Segunda coisa, depois que eles clamaram, versículo 7, e tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta, que lhes disse: eis o oráculo do Senhor Deus de Israel, eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios e de vossos opressores, expulsei-os de diante de vós e dei-vos sua terra, e eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar, mas não ouvistes a minha voz. Segunda coisa, depois do clamor, presta atenção, Deus vai começar a te dar a visão do que está errado. Por que eu tenho gastado tanto com remédio? Por que eu não vejo as coisas acontecer? Por que eu não consigo me posicionar? Porque é um esforço rezar alto, não é? É um esforço você se concentrar, você fica bem na tua cabeça, mas vai achar que eu estou louco, os outros vão olhar para mim se eu abandonar muito aqui. Então a primeira luta é aqui na mente. Só que depois que você ultrapassa o limite da vergonha, do medo, que os outros vão pensar, Deus começa a se manifestar. Então a primeira coisa que Deus fez foi mostrar para eles o que estava errado. Se você for mais para frente, o Deus dos amorreus é o Deus que lá na frente, Jezabel, que era a mulher que matava os profetas, ela servia e alimentava esse Deus dos amorreus. Jezabel era a mulher que tirava os profetas de Deus do caminho de Deus. É um ataque desleal. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui. Então a primeira coisa é clamar a Deus. Segunda coisa, Deus vai começar a mostrar algumas coisas dentro da sua casa, dentro de você, que precisa ser mudado. Eu vi uma frase hoje de um bispo da igreja chamado Dom Henrique Soares, antiga dele, testemunho dele, que ele falava assim quando ele era jovem:
Ele pegou um bilhete e estava escrito nesse bilhete que a vida mais sem sentido era uma vida que era consumida por algo que não tinha valor. E ele, como jovem, ele começou a pensar: o que eu posso consumir a minha vida que vai ter valor? Aonde você tem consumido a tua vida? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado: aonde você tem consumido a tua vida? No que? É algo que tem valor ou não? Tem pessoas que consomem a sua vida para passar, para ganhar dinheiro, para ter diploma, para crescer financeiramente. Está se consumindo em algo. Tem pessoas que é no esporte, tem pessoas que é em outras áreas, culinárias, sei lá. Mas será que isso, esse chamado de Deus, de se consumir, eu vou chegar na família ainda, porque quem tem família, quem é pai e mãe aqui, vai ser cobrado isso. Tem uma mística da Irlanda chamada Maria Sima. Alguém já ouviu falar dela? Não, ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Mas as almas do purgatório vinham ter contato com ela, sim. E um dia ela viu muitas almas do purgatório que eram pais e mães que estavam no purgatório, por não ter na infância educado os seus filhos na lei de Deus, por não ter cuidado da educação dos filhos. Essa é a palavra que ela usa, que as almas falam para ela. Então, nós como pais, muito mais do que catequizar nossos filhos, precisa ver a gente rezando. E aí eu quero te perguntar: você tem rezado com os teus filhos? Você tem rezado em casa? Porque se existe um legado que nós podemos deixar para os nossos, é isso. Como que o meu pai e a minha mãe resolviam problema em casa? Brigando, gritando, emprestando dinheiro, ou aqui, de joelho, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo. Então Deus começou a mostrar para eles: vocês estão adorando um Deus errado, para com isso. E deu um nome, o Deus do amorreus, que era o Deus que fazia confusão, que oprimia, principalmente na sexualidade. 3 coisas traz abominação para Deus: o adultério, a sodomia, a sexualidade desregrada e a idolatria. Sempre você vai ver o povo de Israel se perdendo nessas 3 coisas: ou adultério, ou idolatria, ou a sexualidade desregrada. O que é idolatria? Colocar qualquer coisa acima de Deus. Agora, quando o meu filho e a minha filha, quando o teu filho, a tua casa olha para você, o teu marido, a tua esposa olha para você, eles têm visto uma decisão decidida de honrar a Deus. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro, diz Joel. Mesmo que o meu esposo não venha, mesmo que a minha esposa não venha, a minha atitude concreta em casa, não só posicionamento fora, mas posicionamento interno, interior. Porque a terceira coisa, ele vai pedir um altar. A terceira coisa que Deus vai pedir para Gideão é que ele construa um altar. E você e eu precisamos ter um altar dentro de casa. Como católicos, nós precisamos ter um lugar sagrado. E não é um lugar sagrado qualquer. Eu tenho batido nessa tecla e agora eu recebi até um testemunho, vou bater mais nela ainda. Porque se a pessoa ela gasta 3, 4, 5, 6 mil reais para comprar uma TV cheia de coisa, no mínimo ela tem que ter uma imagem de uns... Ô louco, para acordar, esse veio do... Lembrou o Glória, esse grito que vem do fundo da alma aí. Nós temos que dar um lugar de dignidade a Deus na nossa casa. O ser humano, ele precisa de coisas visíveis. Quando você entra lá na Santa Casa, na coisa particular, o que tem passando aquele blindex lá? O que tem lá? Quando você entra no cemitério o católico, porque tem um cemitério espírita, que é o cemitério que é só forrado de grama, que não tem imagem. Em Ponta Grossa tem, por mais que é da igreja católica, mas o estilo é espírita. Porque o cemitério fala com a gente. O Salmo fala assim: a gente aprende mais com a morte do que com a alegria, com a felicidade, com a festa. Quando você vai num velório de uma pessoa que sofreu um acidente de carro, a hora que você vai dirigir, como que você dirige? Um acidente de moto, o cara pega a moto lá para dirigir, a hora que o semáforo está ali no amarelo, que ele pode cruzar, ele cruza. Eu faço isso direto, está no amarelo pode, né? Mas você arrisca? Não arrisca por quê? Pelo menos uns 3 dias. Pelo menos 24 horas ali. Porque aquela morte falou com você.
Então Deus, agora, hoje nós temos medo de levar a criança para o velório, porque vai traumatizar a criança, com quanto que ela nunca vai tocar nisso, né? Na morte, na vida dela, ela não vai enterrar ninguém na vida dela. Isso é algo real, é do mundo real. Quando você vai privando os teus filhos ou as tuas pessoas de algo real, o mundo vai vir com dureza, que a gente queira, que a gente não queira. O mundo é desleal com a gente. As pessoas ficam batendo o teu ombro lá no teu serviço, pra você fazer as coisas certinho, ou a exigência vem sem pensar, sem medir palavra? Não tem isso, cara. Na igreja que a gente às vezes encontra as pessoas ali mais mansas, mas nem na igreja tem mansidão. O mundo adulto é um mundo duro, é um mundo cruel. Quando você vê os filhos de Israel, eles já tinham sido libertados, só que eles estavam vivendo uma opressão. E que tristeza isso, irmão. Você trabalhar que nem um condenado debaixo de sol, e a hora que você for tocar no negócio ali, na grana, na prosperidade, você não toca. Só que eles ficaram inconformados com isso, e eles clamaram. Versículo 11. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Éfra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo de quem? Estava tentando esconder ali. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gideão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. O que Gideão está fazendo aqui? Deus está chamando ele para bronca, Deus está chamando ele para o serviço. O que ele está fazendo? Fala, dando desculpa. Fala comigo, está dando desculpa para servir a Deus. Pergunta para essa pessoa se está dando desculpa para servir a Deus também. Você viu o que ele falou? Deus não estava falando nem da família dele. Ele falou: eu sou o último da a minha família é mais pobre, mora lá na favela, não dá, escolhe outro. Ô filho, aquilo que Deus tem para fazer, se Ele te chamou, vai ser através de você na tua casa. Agora, primeira coisa, precisa se posicionar. Depois que você se posiciona, Deus começa a mostrar. E aí não adianta dar desculpa. Por quê? Porque a gente pede, Deus mostra. Aí a hora que é hora de mexer nas coisas, eu não mexo. Não é para você adorar isso, não é para você ter interdito na tua casa. Desvincula disso. Você vê que quando você se afasta da onde há a tua alimentação, coisa que você já tinha renunciado, você volta a fazer rapidex. Não, exemplo besta, coisa que, sei lá, música, esporte, o cara estava na pegada, leitura, reza, estando com Deus, dando atenção para filho, para mulher, de repente ele começa a faltar aonde Deus alimenta ele. Rapaz, aquele negócio volta a borbulhar dentro dele. Aí vem alguém e fala: você viu, o Palmeiras foi campeão. Rapaz, faz tempo que eu não assisto essas coisas. Aí o YouTube está lá, começa a aparecer coisa ali para você dar. Eu não estou falando que é pecado isso, eu estou falando coisas que Deus te chamou para gastar aquelas 2 horas que era para gastar com bola, para mim ler, para mim ficar com a minha família, para mim, que eu ficava ali vendo, para mim gastar, ter em qualidade com outra coisa. E de repente o negócio começou a perder força. O que é isso na palavra bíblica? A gente vai ficando meio morno. Mosquito pousa em sopa quente, sim ou não? É só, ele espera ficar morno, light. Agora dá para mim entrar nessa casa aí. O cara estava jejuando, rezando o rosário, não dava para eu entrar, mas eu tenho paciência para entrar ali e fazer uma bagunça.
Tem a vida inteira. Versículo 17. Prosseguiu Gideão: se encontrei graça aos vossos olhos. Olha a ousadia dele. Provai-me por um sinal, que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. O que ele fez? O que Gideão fez para Deus? Fala, uma oferta. Você sabe o que é oferta? Tem 3 coisas relacionadas a dinheiro na Bíblia: esmola, oferta e dízimo. Dízimo eu dou para o templo, ou para uma comunidade, ou para uma ordem religiosa, que a finalidade do dízimo é a evangelização, a manutenção do templo e o salário do sacerdote ou do religioso, do religioso, ajuda de custo para ele se manter ali. Ele fez uma oferta que não é nem dízimo nem esmola. A esmola dá uma cobertura diabólica, uma proteção para você. Eu não estou falando isso para ajudar a comunidade, não. Eu estou falando para abrir a tua visão. Quando tem um missionário, quando tem uma pessoa ali que você pode fazer uma oferta, não é dízimo, a cestinha da missa ali é uma oferta. Uma pessoa passando por necessidade, não perca a oportunidade de fazer a oferta, meu irmão. Não perca uma oportunidade que Deus está te dando de amarrar a boca desse espírito aqui opressor. Quando você faz uma oferta, Deus te abençoa na parte financeira. Os protestantes só pregam isso. Eles só pegaram essa parte, não falam da pobreza, do abandono, de outra coisa. Versículo 19. Gideão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com um efá de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, levou tudo debaixo do terebinto e lhe ofereceu. O anjo do Senhor disse-lhe: toma a carne e os pães sem fermento, põe-no sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento, e imediatamente jorrou fogo da rocha, que consumiu a carne e os pães sem fermento. O que significa isso? Deus viu com bons olhos a oferta dele, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Lê comigo o versículo 24. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Esse altar existe em Efra de Abiazer. Olha aqui para mim. Eu sei que é difícil, mas tenta olhar que nós já vamos adorar Jesus, vai ficar mais fácil concentrar. Se você não tem ainda, é necessário urgentemente você ter um oratório na tua casa. Mas não só ter, ir ali gastar um tempo. Talvez teu marido não vai rezar um rosário, teu filho não vai rezar um rosário com você, mas talvez um passo precisa ser dado, um terço da misericórdia, uma oração da palavra. Não deixa para amanhã isso. Quando você reza um terço em família, tem o mesmo mérito espiritual de você rezar um terço diante do sacrário. A mesma indulgência que quando eu estou diante do sacrário, numa capela, na igreja, que eu rezo ali um terço, é a mesma coisa de eu rezar em família, em casa. O que é indulgência? É algo que apaga as tuas penas. Quando você comete um pecado, ali acontece uma culpa. Quando você confessa, aquela culpa é apagada, mas a pena você vai ter que expiar, ou nessa vida ou no purgatório. Mas quando você faz uma indulgência e você recebe essa indulgência, a tua pena que você ia pagar no purgatório, você não paga mais. Se você lê a Bíblia em família, tem uma indulgência. Se você reunir a tua família diante do crucifixo, pegar o crucifixo e dar para cada um, dar um beijo na cruz, tem uma indulgência para isso.
Fala para essa pessoa que está do teu lado, você só não vai para o céu se você não quiser, filho. Não tem como. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Seja sincero com você mesmo. Quanto tempo você tem gastado na frente da TV, na frente do celular, ou na frente, sei lá, de outra coisa aí, que você não tem gastado 10% desse tempo com Deus? Não vai ter desculpa, gente. Quando nós chegar diante do justo juiz de falar, eu não tive tempo, o tempo é nosso inimigo, se a gente estiver do lado errado. Se a gente estiver do lado certo, como os santos olhavam para o relógio e não via a hora de acabar. Dia 29 de abril é meu aniversário, é um ano a menos para Deus me visitar, não é um ano a mais, entendeu? É um ano a menos, filho. Nessa terra o cronômetro está acionado aqui. O cara nasceu, foi acionado, Santo Afonso fala isso, você nasceu, foi acionado o cronômetro da tua morte. Você sabe o tempo, o dia, a hora? Deus revelou isso para Santa Teresa d'Ávila. Esse é o maior risco que Deus pode fazer para nós. Imagina o seguinte, Deus falar para você o dia que você vai morrer. O que você vai fazer? Naquela semana, naquele mês, você muda de vida. Rapaz, eu vou bagunçar, fazer tudo que eu tenho para fazer, eu sei a data mesmo, faltando um mês eu confesso. Começo a me ou aquele ano eu começo a dar tudo para Deus, confissão todo dia, rosário, missa. Então Deus esconde da gente isso. Só que Ele revelou para Santa Teresa d'Ávila que o horário que ela ia morrer e o dia que ela ia morrer. Não, desculpa, o horário que ela ia morrer e que ela ia para o céu. Então a tentação dela era maior ainda, não era? Imagina você saber, Dani, você vai morrer daqui 20 anos e você já está garantida no céu. Não vou nem rezar mais, rapaz, já estou garantido que vou para o céu. Mas Deus conhecia a alma daquela mulher e sabia que ela ia amar ainda mais Ele. Agora, para a tua família se manter de pé nesse vale de lágrimas, sabendo de tudo que nós estamos passando, Nossa Senhora aparece em Fátima em 1917, ela fala assim, ó, através da irmã Lúcia, a guerra final vai ser contra as famílias. Nossa Senhora aparece no Monte Quiriá, com o título de Rosa Mística, e ela fala assim, 1947, acredito que já tinha TV, não existe mais vocações nas famílias. Por que não existe mais vocações? Porque ninguém tem filho, é como vai nascer. Se uma família numerosa, vamos colocar uma família de 12 filhos, um era padre, imagina uma família que é pai de pet, que tem 7 cachorros, não vai ter vocação mesmo. Agora, nós precisamos tomar uma decisão. Gui, eu já fiz muita coisa errada, não sei. Meu irmão, nós precisamos se posicionar. Se posicionar para valer. Os dias são maus, as notícias cada vez vão ser piores. E se você não preservar a tua família dentro do sagrado, não espere a catequese evangelizar, não espere a homilia de domingo evangelizar. É dia a dia, aqui ó, martelando a cabeça dessa molecada, martelando. Porque que vergonha alguém chegar diante dos meus filhos aí com 15, 16 anos, eles não saber os 10 mandamentos, não saber os 5 mandamentos da igreja, não está rezando, não tem amor a Jesus sacramentado, não valeu de nada a minha vida. Eu gastei um monte de coisa para evangelizar o povo e os meus estão ali pior que um pagão. Você acha que isso não vai ser levado no justo juízo, meu irmão? No justo juízo? Então, Gui, os meus filhos já estão grandes, rapaz, joelho no chão. Os meus filhos já estão desviados, joelho no chão. Joelho no chão, porque a oração ela move montanhas. E a oração em família, quem é a tua família hoje? Só ficou eu e meu marido, só está eu rezando em casa. Sustenta o combate. Sustenta o combate, reza, não perde mais tempo com bobeira. Sustenta o combate, só vai aguentar quem adorar, só vai aguentar quem rezar. Gente que não reza não vai aguentar. Gente que gasta tempo só com live, só com bobeira, não vai ter fibra na hora que Deus visitar. O Madian vai vir, o demonião está esperando. Se até agora você não viu o fruto, filho, ele está dando risada na tua cara, ele está feliz da vida. Se tudo isso que nós estamos falando para vocês é bobeira, continua nessa. Se na tua família está tudo bem, você não tem visto as coisas acontecer, espiritualmente falando, estou falando de grana agora, estou falando de gente que está em pecado mortal, mudar de vida.
Eu olhar para o meu pai, eu olhar para minha mãe, para primo meu e ver ainda na desgraceira do mundo, andando a passos largos para ir para o inferno. Eu não sei como que está a tua vida, eu estou falando da minha aqui, tem muita lenha para queimar ainda. Primeiro para eu entrar no céu, me salvar, não me corromper. Segundo para ver, porque quando você reza o rosário, eu quero falar um negócio, bater nessa tecla de rezar, ter uma imagem de Nossa Senhora, pelo menos uns 50 centímetros na tua casa, pelo menos uns 50 centímetros você tem que ter. Se você tem uma TV lá, mede a tua TV, vê o tamanho dela, a tua TV não vai te levar para o céu, filho. Nossa Senhora vai? Ah, mas é só a imagem. Não é só uma imagem, não é só a imagem. Diante do que o Padre Pio recebeu as chagas, os estigmas? Diante de uma imagem. Jesus aparece para Santa Faustina, ele pede o quê? Tem um santo da igreja, quem vai pegar Jesus na capela pode preparar aí. O nome dele é Jacinto, São Jacinto. Começou a pegar fogo numa capela de madeira, Maria Lúcia, tipo a nossa assim. Ele foi correr preservar quem? Jesus no sacrário. Pegou a âncora de Jesus e saiu correndo. Quando ele passou diante da imagem de uma senhora de 1 metro de mármore, ele ouviu Nossa Senhora. E eu, você vai deixar aqui? Digita lá, São Jacinto, a história de São Jacinto. Ele olhou para aquela imagem, mármore, fogo, calor. Só que ele foi obediente. Quando ele foi pegar a imagem ficou leve. É só uma imagem. Imagina, a tua casa está pegando fogo? Estou falando fogo material, não, confusão, briga, palavrão, xingo. Ora pro demônio. Tem uma vez, não sei se você vai lembrar disso daqui, cabeça, quando nós começou a servir a Deus no Ministério de Libertação, tinha uma mulher que a gente fazia assim nela, ó. Não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo nem rezava, o demônio já pegava ela. Foi um ano isso, né? No final do reza para ela, nós consagramos ela a São Miguel Arcanjo, pedimos que São Miguel Arcanjo ficasse na frente da casa dela, do portão. Na outra semana, nós tínhamos o nome do Pai, nem rezava a Maria, ela já caía. Só que ela era perseverante. Ela chegava primeiro que nós lá para receber a oração. Ela lutou pela libertação dela. Aí o demônio pegou ela ali, ela começou a rezar e falou assim: ó, vocês mandaram aquele anjo ficar lá na porta da casa dela, agora eu não consigo entrar. Depois, eu acho que foi depois disso, o menino foi de madrugada lá, que pegou ela, o espírito de Zé Mulamba lá, sei lá, que a mulher não conseguia lavar a louça, ela bagunçou, a sujeira, uma nojeira, louça de anos ali, rezaram. Hoje essa mulher é serva de Deus, serve a Deus no grupo de oração, casou na igreja e mudou de vida, porque ela se posicionou. O nosso caso não é tão grave, imagino eu, mas está na hora da gente clamar, de voltar a ser um cenáculo era um cenáculo de oração, nós subimos de nível, um cenáculo de adoração agora, né, Zé? Cara, puxar a reza aqui, por quê? Porque tem coisa que só vai vir pelo clamor. Fica de pé. Fica de dever de casa para você ler, Gideão, essa história, Juízes 6, vai até o 8. Tem Nossa Senhora aqui, ó. Tá difícil, eu sei, mas faz parte. Os gritos das crianças faz parte. É assim mesmo, nós queremos servir a Deus com criança, com barulho, com grito, com choro, né? Ó. É assim. Introduz, planta desde de pequeno no coração deles, que o demônio não vai roubar. Não vai roubar, em nome de Jesus. Depois, alguém já ouviu falar do ofício da Imaculada? Já, é um cântico, é uma oração. Nesse ofício fala, como vê-lo de Gideão, que é aquilo que está no versículo 36. Por que eles falam, um dos títulos de Nossa Senhora é o vê-lo de Gideão? Porque ainda ele fica discutindo com Deus, ele fala assim, me dá mais um sinal, eu vou deixar um velo lá fora, porque eu imagino que é um tecido, alguma coisa ali, eu quero que chova, olha isso, imagina, chova, só que só molhe o velo. Então não ia cair, ia chover, não ia cair água em volta, mas só ia molhar aquele velo. E aconteceu isso.
Aí os santos padres olham para isso e falam assim, ó, por que Nossa Senhora é o velo de Gideão? Porque ela é imaculada. Então o pecado tocou todo mundo, mas não tocou nela. A chuva do inferno veio sobre a face da terra, mas Deus preservou, porque ela não é só mãe, ela é rainha, ela é senhora. E se você crê nisso, meu irmão, que a tua mãe, ela é imaculada, pode aplaudir ela, porque ela é um velo sagrado, e o mal preservou ela de tudo aquilo que é corrompido. Por isso que o oratório, se você quiser colocar, né, crucifixo, fazer da tua ideia. Eu fui na casa da Maria, o João me deu para a comunidade um presente nessa segunda-feira, um churrasco lá na casa dele. Mas eu cheguei lá na cozinha, tinha um altar, meu irmão. Aí sim, Madre Teresa, um lugar bonito, genuflexório. É isso, cara. Honrar. Depois ele começa a juntar um monte de gente. Deus fala, tem muita gente ainda que eu não quero. O exército que ele ia combater era 144 mil. Passou acho que um filme da Record dos 300, né? Mas tem um monte de heresia nesses filmes da Record. Não fica em novela de Record não, que dá B.O. Eles distorcem a palavra. E aí Deus vai falando com ele, até ficar 300 só. Por quê? Porque na tua guerra espiritual é quem Deus escolheu. Olha essas pessoas que estão do teu lado aí. Você conhecia essa pessoa aí há 10 anos atrás? 15, 20? Não mãe, né? Mãe, amigo não vale, mas o povo da comunidade aqui, cada um estava numa pegada. Agora nós fomos colocados juntos no exército para combater, amém? Canta uma música aí, Zé, para nós receber Jesus aqui nessa terra, porque eu quero ver as mulheres dando murro hoje, ficando muito louco. Jesus, eu saio daqui hoje, eu vou cantar nesse lugar, para que o Senhor intervenha e o Espírito que age aí a cada 7 anos, o opressor ele saia da nossa vida, em nome de Jesus.